Oi, oi, tudo bem? Eu sou Kessia e hoje nós vamos continuar a utilização das técnicas de análise vertical e análise horizontal para avaliar os demonstrativos contábeis, para retirar informações deles, tá? Eu sugiro que você acompanhe com o vídeo porque nós vamos utilizar as tabelas, né? Entendendo que já coletamos os demonstrativos, já tratamos, já fizemos reclassificação de contas e também utilizamos uma técnica de formatação condicional que deixa para a análise vertical com verde escuro as contas com maior representatividade, com vermelho as de menor representatividade. E na análise horizontal, de azul escuro as que têm maior variação e as de vermelho as que tiveram menor variação ou variação negativa, tá? E aí a gente vai fazendo com algumas anotações aqui. Então vamos lá. O que a gente começa a trabalhar nessa análise vertical e nessa análise horizontal? Primeira coisa, com a análise vertical, que é por ela que nós vamos começar, nós observamos onde está a concentração dos investimentos da empresa. E aqui o que a gente tem? De 100% do ativo total, 42% está alocada no ativo circulante e 58% no ativo não circulante. Então, a primeira coisa que a gente faz nos grandes grupos, iniciamos pela análise vertical e a partir dos grandes grupos, que no ativo são o ativo circulante e o ativo não circulante. E aí, o que a gente tem que é relativamente interessante, o que está acontecendo aqui, tá? Então, nós temos que 42% do ativo total para o ano de 2020 está no ativo circulante e 58% no ativo não circulante. E aí, nós vamos observar, a segunda etapa é observar a composição desses grupos especificamente, tá? A composição das contas, ou que a gente pode falar também de participação ou relevância. Tá? São anotações que a gente vai fazendo para depois construir o relatório. Então, aqui dentro do ativo circulante da minha empresa, o que nós temos? Que dos 42%, né, que temos aqui, do ativo total, 13% está em caixa, equivalente a caixa, 11% está em contas a receber e dentro de contas a receber apenas a conta clientes, tá? Então, foram vendas realizadas a prazo. E 14% está nos estoques. Então, existe uma concentração nesses três grupos, caixa equivalente a caixa, contas a receber e estoques. Os demais, tributos a receber, tributos a recuperar, despesas antecipadas, eles representam 2% e 1%, ou menos de 1%, se a gente colocar mais vírgulas, respectivamente. Tá? Então, a gente tem o esforço da empresa de colocar um maior capital de curto prazo naquelas contas que a gente chama comuns do ciclo operacional do capital de giro, que são caixa equivalente a caixa, contas a receber e clientes. Dentro do ativo não circulante, passando para o segundo grupo, nós temos dentro desse grupo o ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e o intangível. Dos 58%, né, do total do ativo, 58% está aqui. Desse total do ativo, 5% está em realizável a longo prazo, do qual a maior parte está nos tributos diferidos e pouquíssima parte, né, está nas outras contas, depósitos judiciais e contas a receber. O que isso indica? Que a empresa não trabalha com contas com recebíveis de longo prazo, de mais de um ano. Inclusive, as vendas delas não tendem a ser de longo prazo, elas vendem para receber no próprio ano, com recebimento menor do que 12 meses, tá? Então, o ativo realizável a longo prazo, ele não tem uma grande relevância dentro do capital da empresa, do ativo total da empresa. E aí vamos para aquelas contas que antigamente nós chamávamos de permanentes, que são contas que guardam itens com uso duradouro, né, que são as contas de investimento, imobilizado e intangível. Olha, a empresa ela não investe muito, não coloca muito recursos fora do objetivo social dela. Então, o que são investimentos? É quando a empresa pega recurso a longo prazo, que é adquirir bens e direitos de longo prazo e que estão fora do objetivo social dela.
E aqui está a conta investimento. E ela faz o quê? Participação societária. Ela compra as ações ou ela investe em empresas, em outras empresas, tá? Que ela é uma controladora, então ela pode ter outras empresas que a gente pode ver depois nas notas explicativas. Só que ela não dá tanta força a isso, não tem grande relevância, apenas 1%. Mas quando a gente passa para o imobilizado, olha, 35% do ativo total dessa empresa vai para o imobilizado. Tá? E o imobilizado em operação e direito de uso em arrendamento, que é o leasing. Mas a força dela é o imobilizado em operação. São nos bens, podem ser os imóveis, pode ser o maquinário dela para a produção, tá? Então, a empresa, ela trabalha com isso. E também o intangível, que podem ser marcas, patentes e com grande força aqui, ó, e ágil na aquisição de participação de outras empresas, 15%. Software, 1%, né? E outros intangíveis, ela tem aqui 2%. Deixa eu aproveitar e excluir aqui esse goodwill que está zerado, tá? Ok? Então, isso é a política da empresa. Aí o que a gente faz, já que a gente compreendeu a política da empresa? A gente vai fazer as anotações, tá? Nós entendemos que no ativo circulante ela investe nas contas tradicionais do capital de giro, que são caixa, clientes ou contas a receber e estoque, inclusive com valores proporcionais. Com valores proporcionais ou próximos, tá? Eu vou fazendo essas anotações, porque quando eu for construir o meu relatório, vai ser bem mais fácil fazer o texto corrido. Dentro do ativo não circulante, o que foi que a gente percebeu? Não há grande relevância no ativo realizável a longo prazo. Vou até colocar aqui na frente. A RLP, não há grande relevância. Então, observamos que a empresa provavelmente, né, tende a não investir em compras ou vendas, para recebimentos com mais de 12 meses ou para o próximo ano. E nós temos que também investimentos não há grande participação em relação ao ativo total e deste capital, a grande parte é em participações societárias. E aí passamos para o imobilizado e vimos que a maior parte do investimento está no imobilizado ou na conta imobilizado em operação, ok? Então, e uma outra parte menor em direito de uso e em arrendamento, tá? Ok. E por fim, também temos uma parte do intangível, que são os bens incorpóreos, tá? No intangível ou nos bens intangíveis, a grande parte, a maior parte do capital encontra-se no ágil, na aquisição de participação, tá? Que aí está aquele investimento que foi feito e o ágio e um pagamento de ágio que está aqui. São as anotações que nós tivemos e percebemos que a maior parte da empresa, do ativo total, está concentrado no ativo imobilizado em operação, que é esperado pelo segmento dessa empresa, tá?
Como o nosso vídeo já está um pouquinho longo, eu vou dar uma paradinha aqui e aí no próximo a gente começa com análise vertical junto com análise horizontal, tá bom? Te encontro logo logo. Tchau, tchau.